Oi, pessoal, tudo bem? Tranquilos? Beleza. Então, hoje nós vamos começar as aulas do segundo bimestre, para o segundo ano do ensino médio. Ah, professor, mas eu não estou no segundo ano, eu estou no terceiro, já terminei, né? Eu preciso saber o tempo. Fique à vontade, estou à disposição. O nosso tema hoje é dilatação térmica, tá? Onde nós vamos entrar em linear, superficial e volumétrica. Vou dividir em três partes as aulas aí, tá bom? Então, vamos para a primeira aula, entendendo o que é dilatação e depois partindo já para a dilatação linear, ok? Então, boa aula para nós. Bom, é bem simples isso daqui, tá? Dilatação térmica, obviamente, o próprio nome diz, ele vai ter que ter o quê? Uma ação de temperatura ou uma variação de temperatura. Para quê? Para aumentar o tamanho do material ou volume. Tranquilo até aí, né? Mas como que pode ser aumentado isso daí? Pode ser aumentado o seguinte: somente o seu comprimento. Também pode ser aumentado o comprimento e a sua largura. E pode também aumentar o quê? O comprimento, a largura e a profundidade. Isso nós chamamos respectivamente de linear, superficial e volumétrica, tá? Peguei algumas fotos aqui para explicar para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, tá, uma ponte. E se você analisar bem, quando você passa sobre uma ponte, você escuta um barulhinho, tá? Porque dificilmente, não sei, o pessoal já passou em cima da ponte e viu esses detalhezinhos aqui. E algumas rachaduras que tem na lateral aqui, nada mais é do que a dilatação. Então o engenheiro vai lá, ele faz um cálculo, que nós vamos aprender agora, obviamente um pouquinho mais complexo, e calcula, porque dependendo da região que ele está, a variação é diferente. Tudo bem? Tranquilo. E o próprio piso lá de casa, lá também, ó, o cara faz essas dobrinhas aqui, ó, essas divisórias aqui, justamente para o quê? Para evitar que o piso inche, né? Há uma dilatação, no caso, e ele vai sair, não vai aguentar e vai rachar, vai quebrar, vai sair, tá? Então vamos partir para o entendimento do cálculo. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar com a dilatação linear, só o comprimento, tá? Eu tenho uma fórmula aqui, já que eu coloquei aqui, ó, mas vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos entender. Isso daqui, ó, ΔL, nada mais é, eu coloquei a variação do comprimento. A variação do comprimento nada mais é do que o comprimento final menos o comprimento inicial. Isso daqui também eu posso chamar de dilatação linear. Porque, na verdade, isso vai ser o quê? O que aumentou. A sua barra de ferro estava aí na sua casa, sofreu um aumento de temperatura e se foi medir ele aumentou. Esse aumento é a dilatação linear. Então, a variação do comprimento é igual à dilatação linear, que você vai entender na hora de a gente começar a trabalhar com a fórmula. Aqui é o comprimento inicial, aqui é a variação da temperatura. Beleza? Então, aí esse coeficiente de dilatação linear, você não vai falar, olha aqui, ó. Coeficiente de dilatação linear, gente, toda substância tem, uma mais, outra menos. Então, quanto maior a dilatação, o coeficiente de dilatação, mais rápido ele vai dilatar. Vamos lá. Então, primeiro passo. A unidade do sistema internacional do coeficiente de dilatação é Celsius, só que o inverso de Celsius. C elevado a menos 1. Ok? Então, quando você vê isso daqui, tá? Já era. Coeficiente de dilatação linear.
Então, talvez é mais fácil você entender na hora que você for retirar os dados pela unidade, tá? Então, é só treinar isso daí. Olha aqui, eu coloquei algumas substâncias aqui, ó, ferro 12, aço 12. Tem a mesma, o quê? Coeficiente de dilatação. O alumínio, olha, repare, ele tem o dobro. Então, o que quer dizer isso aí? Que o alumínio vai dilatar dentro das mesmas condições de comprimento inicial, variação de temperatura, o que vai decidir é o coeficiente. Então, quer dizer, se o coeficiente de dilatação do alumínio é o dobro, ele vai dilatar bem mais rápido, né? Não é isso? Beleza. Olha aqui, ó, o chumbo aqui, ó. Vamos ver só o chumbo aqui, ó. Ele é maior do que do alumínio. Qual vai dilatar mais rápido? O chumbo, porque o coeficiente de dilatação dele é maior. Então vamos chegar à fórmula aqui, ó. Muito simples, muito fácil. Eu pego uma barra de ferro. Obviamente ela tem um comprimento inicial, tranquilo? Beleza? E também tem o quê? Uma temperatura inicial, tá? Lasquei fogo aqui, uma quantidade de calor, então aumentou a temperatura, tá bom? Beleza? Então, vai haver uma variação, ó. A variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Nós já aprendemos isso daí, tá? Beleza. Então, o que vai acontecer com essa mesma barra de ferro? Vai sofrer o quê? Uma dilatação. Essa dilatação nada mais é do que o aumento de quem? Do comprimento. Ah, legal, legal. Então, a dilatação nada mais é do que este aumento? Sim. Então, olha, a dilatação linear, ela depende do quê? Do comprimento inicial, certo? Vezes o coeficiente da substância, o coeficiente linear, vezes a variação da temperatura. Ah, bacana. Beleza. Então, quer dizer, eu acho nessa fórmula a dilatação. E como é que eu acho o comprimento final da barra de ferro? Poxa vida, gente. Faz isso aqui, ó. A variação linear, ou a variação do comprimento, é o quê? É o comprimento final menos o comprimento inicial. Pronto. Então, aos poucos você vai entendendo isso daí, tá? Mas só que você tem que treinar. Então, vou fazer um exemplo agora. Pessoal, vamos lá. O coeficiente de dilatação linear do aço é 1,1 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Os trilhos de uma via férrea têm 12 metros, não é isso? Cada um na temperatura de 0 graus. Sabendo que a temperatura máxima da região é de 40 graus, qual é o espaçamento mínimo consecutivo deve ser aproximadamente de? Jovens, por favor, entenda, o próprio exercício já fala. Então você vai retirar os dados daqui, ó. Olha aqui. Tudo bem? Então, o que é esse 1,1 aqui, ó? Coeficiente de dilatação. Então eu vou colocar aqui, ó. Alfa é igual a 1,1 vezes 10 elevado a menos 5, temperatura menos 1, tá? O comprimento inicial, qual é? 12 metros. Então, se você for retirando, não tem como errar. A temperatura inicial, olha aqui, ó. Cada um na temperatura, tá? 12 metros, ele está a 0 grau Celsius. E a temperatura máxima na região onde está o trilho é 40 graus Celsius. Se eu pegar esses dois aqui, ó, tirar final menos inicial, eu vou encontrar o quê? 40 graus Celsius, que nada mais vai ser o quê? A variação da temperatura. Ah, bacana, bacana. Agora, o que eu preciso? Eu preciso saber da fórmula. A variação linear é substituindo 12 vezes 1,1
vezes 10 elevado a menos 5, vezes 40. Pessoal, na execução, não precisa colocar as unidades, tá? Deixar bem claro isso daí. Um detalhezinho que vocês precisam ficar sabendo, a base da unidade final é de acordo com o que está pedindo aqui, ó. Aqui, ó, esse 12 aqui é a nossa base. Se aqui é metros, o resultado vai ser em metros. Se for centímetro, o resultado vai ser em centímetro. Então agora é só você fazer o quê? A multiplicação. 12 vezes 1,1 vezes 40. Eu fiz aqui, deu 528, tá? Mas vamos fazer aqui, ó. Posso fazer 12 vezes 40 primeiro? Posso. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Vou abaixar esse 0, 480. 480 vezes agora 1,1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. Mais 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. 0, 8, 8. 4, 8 mais 4, 12. Vai 1. 5.280, mas tem uma vírgula aqui, deu 528. Pessoal, vai ter que fazer, não tem jeito. Não pode usar calculadora. 528 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Poxa, professor, mas aqui está dando uns... Então, vamos lá, vamos chegar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que eliminar isso daqui, ó. Não é menos 5 aqui? Eu vou ter que rodar o quê? 5 casas. Lembra da notação científica que eu insisto bastante? Ó, copie o número. Veja a quantidade de casas que tem aqui, menos 5. Só lembrando, ó, para cá é positivo, para lá é negativo. Então, para mim zerar isso daqui, eu tenho que acrescentar o quê? 5 casas. Então, vamos lá. 5 casas, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Olha, não estava aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 metros. Só que aqui está em centímetros. Olha, mais ou menos eu sei que vai ser aí. Como é que eu transformo metros em centímetros? Eu vou multiplicar por 100. Então, multiplicando por 100, o que é? É a mesma coisa que eu andar 2 casas. Então, vai ficar, ó, 1, 2. Então, vai ficar 0,528. Se eu falei 5 aqui, desculpa, tá? O quê? Centímetro. Então, bacana. Olha aqui. Então, a resposta é A, E. Ok? Tranquilo? Vamos fazer mais outro. Pessoal, atenção é fundamental, tá? E, como eu digo, você tem que treinar. Na construção civil, para evitar rachaduras nas armações longas de concreto, como, por exemplo, pontes, usa-se a construção em blocos separados por pequenas distâncias preenchidas com material de grande dilatação térmica em relação ao concreto, como o piche bituminoso. Até ali, né? Tranquilo. Uma barra de concreto cujo coeficiente linear 1,9. Então, o alfa é que 1,9 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius invertido. E o comprimento inicial é de 100 metros, tá? A 30 graus Celsius. Então, quando ele está a 100 metros, qual que é a temperatura dele? 30 graus Celsius. Sofrerá uma dilatação linear a 40 graus Celsius. Então, eu tenho a temperatura 2, que é 40 graus Celsius. Eu posso fazer a variação? Já, todo mundo sabe que é o quê? 10 graus Celsius. 40 menos 30, 10. Eu sei a fórmula, você sabe, a dilatação linear é igual a alfa vezes L0 vezes a variação da temperatura. O professor colocou errado aqui. Não. No caso da multiplicação, você pode colocar, mas vamos fazer certo aqui. A dilatação linear é igual a L0 vezes alfa vezes a variação da temperatura. Dilatação linear
é igual a 100 vezes 1,9 vezes 10 elevado a menos 5 vezes a variação. Dilatação linear é igual, eu posso fazer isso aqui, ó. Posso? Posso. Então vai fazer o seguinte, ó. 10 vezes 1,9. Poxa vida, pessoal. 10 vezes 1,9 é só você passar uma casa aqui, ó. Vai ficar o quê? 19 vezes 10 elevado a menos 5. O que é isso daí? Que unidade é? Olha, lembra disso aqui, ó. Quem define é o quê? É o comprimento. Se aqui está em metros, aqui também está em metros. Ah, professor, mas 19 vezes 10 elevado a menos 5 metros dá uma impressão que é um número muito grande. Então, o que você vai fazer? Você vai eliminar isso aqui, ó. Você vai eliminar 5 mais 5. Chegar a 10. Então, vamos pegar o seguinte. 19 está aqui, ó. Vou ter que voltar 5 casas, só relembrando. Para cá é positivo e para lá é negativo. Ó. Então, 5 casas para cá. Uma, 2, 3, 4, 5. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5. O que? Metros. Ah, professor, mas aqui fica muito feio isso daí. Fica muito feio. Eu quero passar em centímetros. Então vamos lá. Vamos passar em centímetros. Ó, metros para centímetro eu multiplico por quantas casas? Não é 2 casas. Ó. 1, 2. Então vai ficar, ó, 1, 2. A vírgula vai ficar aqui. Vai ficar 0,019 centímetros. Tá aí. Tá resolvido. Bacaninha. Então, esses resultados dependem do quê? Do que lá na questão, se tiver alternativa, você vai chegar naquela alternativa, tá bom? Então, pessoal, esses 2 exemplos aí foi para iniciar. Vou passar mais uns 2, 3 exercícios aí até vocês acostumarem. Tem alguns com gráfico aí. Então, muito obrigado, um abraço, até mais.